E aí pessoal, e aí, tudo beleza? Eu sou o Dan, tô aqui novamente. Dessa vez eu tô aqui pra apresentar pra vocês alguns animes onde o protagonista é sombrio e não demonstra os seus sentimentos. É isso aí. Então já deixa logo o seu likezão é super importante, vai ajudar demais o canal. E se inscreve se ainda for novo por aqui. Será que a gente consegue chegar a 100 mil inscritos ainda esse ano? Provavelmente não, mas se inscreve aí embaixo que já vai ajudar demais. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Vamos começar com o anime Yosoku Jitsuruko Shijoshugi. E basicamente é um anime que se passa um pouco no futuro. E ali o governo japonês teve uma ideia brilhante. Eles iriam pegar uma escola chamada Tokyo Metropolitan Advanced Turing School. E basicamente nessa escola, eles iriam colocar todos os alunos que no futuro formariam uma geração de pessoas que sustentariam o país. Então basicamente para eles essa seria a escola onde ficaria a elite que depois controlaria todo o Japão. E quem sabe o mundo, talvez? Pensar grande, né? Então, nessa escola os alunos tinham uma grande liberdade, eles podiam fazer praticamente o que quisesse e eles acabavam criando as suas próprias regras. Só que a única coisa que era importante ali eram ter notas perfeitas, porque se você não tivesse notas perfeitas não serviria pra ficar naquela escola e eles te mandariam embora. Não só isso, como eles incentivavam os alunos a ficarem disputando entre si, classe contra classe, aluno contra aluno, e assim vai, vários tipos de disputas em várias áreas diferentes, basicamente porque eles queriam escolher o melhor dos melhores. E os alunos então viviam competindo entre si enquanto viviam as suas próprias vidas e eles tentavam simular a vida real dentro daquele lugar. Então a gente conhece o protagonista do anime, o Ayonokoji Kiyotaka, um garoto quieto, ele quase não fala com ninguém, ele tá ali de boa no canto dele, pelo menos é o que parece. Só que na verdade é aquele carinha que parece ter uma dificuldadezinha de fazer amizades e coisas assim, na verdade é extremamente manipulador e tudo que ele faz tá dentro do seu jogo, todo movimento seu é completamente planejado. E ele basicamente começa a viver diversas, vamos chamar de aventura com as pessoas da sua sala, só que mesmo assim, indiretamente ele acaba controlando todo mundo ali. Ele tá sempre um passo à frente de todo mundo e sempre tá escondendo suas verdadeiras habilidades e motivações. No final ele seria um representante indireto daquela classe e ao mesmo tempo esconde um grande segredo que está acima inclusive da própria escola. O próximo anime da lista é Akame ga Kill. Esse anime conta a história de Tatsumi. Bem, conta a história de um monte de gente, e o Tatsumi no caso é um lutador. Vamos lá, a gente começa com ele sendo acompanhado por seus dois amigos de infância, que saíram juntos da capital em busca de uma maneira de ganhar dinheiro pra ajudar a aldeia onde eles viviam. Acontece que ele acaba se separando dos seus amigos e perde tudo, perde todo o dinheiro que tinha e acaba ficando completamente sozinho. Ele então acaba sendo acolhido por uma família nobre que ofereceu ajuda pra ele. Mas a intenção dos caras era meio que torturar o garoto. E eles fizeram isso com os amigos dele também, que ele havia se separado antes. Acontece que ele é resgatado por um grupo de assassinos conhecido como Night Ride, e ele é convidado a se juntar a eles, até mesmo receber um treinamento. Neste grupo a gente tem a nossa personagem principal do vídeo de hoje, uma espadachim chamada Akame, e vários outros assassinos também. Acontece que a Ride também fazia parte de uma certa força revolucionária, que estava montada para derrubar o governo, e eles pretendiam fazer isso sozinhos. Cada membro da Night Ride carregava com si algumas armas conhecidas como armas imperiais, itens que eram criados com alquimia e também tinham partes sobrenaturais, e eram armas lendárias de 900 anos atrás. E é aí que começa uma série de batalhas, porque 49 desses foram criados e vários foram perdidos. Alguns estão com a Night Ride, mas obviamente não todos. E então a gente vai ver batalhas que chegam a ser sobrenaturais. E bem, tudo aquilo vai ser extremamente sangrento. Obviamente a Akame estaria em frente de tudo isso, e ela em meio a suas batalhas não demonstra nenhuma emoção. Agora a gente vai com um anime bem recente, Tate no Yusha. Tate no Yusha conta a história de 4 heróis que foram levados para um mundo de fantasia. Um desses heróis é o nosso Naofumi. E basicamente ele estava na biblioteca lendo de boa e foi teletransportado para um outro mundo. Aparentemente isso aconteceu também com os outros 3 heróis, só que bem, cada um vinha de uma dimensão completamente diferente entre si. Ele era bem de boa, gostava lá de assistir os seus animes, ler suas novels e até brincava que queria ser levado para o mundo de fantasia. Aí aconteceu, realmente ele foi levado. Ele então foi escolhido neste lugar como o herói do escudo. Um dos 4 grandes heróis, e como seu nome dizia, ele era do escudo, que ficava ao lado do da espada, do da lança e do arco. Acontece que ele estava empolgado demais, seu sonho estava se realizando, só que tinha um problema. Os outros heróis não gostavam nada dele porque consideravam que o escudo era um pouco inútil e, na verdade, todo aquele mundo acreditava nas mesmas coisas. Afinal, bem, o herói do escudo seria aquele que viria para este mundo sem ter nenhuma informação e sem ter nenhum poder de ataque. Enquanto os 3 outros heróis já conheciam aquele mundo de alguma maneira, sejam por jogos ou livros. Essa já fazia parte da história do herói do escudo, que era convocada a cada geração junto com os outros 3. O herói do escudo sempre era deixado de lado e prejudicado pelos outros heróis. Só que Naofumi mesmo assim não desistiu. Para voltar pro seu mundo, ele tinha que vencer de alguma maneira, ele tinha que salvar o mundo que havia sido convocado, e então ele decide que vai fazer isso sozinho. Do seu próprio jeito ele decide se fortalecer, passando por cima de quem fosse necessário. Ele então muda completamente a sua personalidade, fica extremamente frio e até mesmo ameaçador, e assim passa por cima de todos que tentam o prejudicar. Inclusive, o próprio rei que deveria ajudar os heróis estava contra o herói do escudo, e basicamente
basicamente ele passa por cima do rei também. Ele se fortalece sozinho e passa a não confiar em ninguém. Ele então monta o seu próprio grupo e decide acabar completamente com as ondas de monstros sozinho, não só isso, desafiando até mesmo os outros heróis a entrarem em seu caminho. O escudo, que deveria apenas defender, passa a ter um grande poder de ataque. Isso através das estratégias e também do conhecimento que o Naofumi passa a adquirir por ter que viver sozinho em um mundo completamente diferente. Agora vamos com Kuroshitsuji. Basicamente conta a história de um garoto chamado Ciel Phantomhive, um nobre da família Phantomhive que trabalhava diretamente para a rainha. Ele vivia numa grande mansão aos arredores de Londres. Acontece que em um certo dia, a sua família inteira foi atacada. Ciel então se viu frente a frente com a morte, e neste momento ele desiste de tudo, e também diz que faria qualquer coisa para continuar vivendo, e também para se vingar de quem atacou a ele e a sua família. Então naquele dia uma voz misteriosa em meio a todo aquele caos surge a ele, se perguntando se o garoto estava certo disso, se ele realmente faria qualquer coisa para ser salvo e ter a sua vingança. Ciel então não pensa duas vezes ao dizer que sim, ele aceitaria qualquer coisa, inclusive dar a sua própria alma para realizar os seus desejos. E ali então surge Sebastian, um demônio que salva Ciel e depois disso passa a ficar ao seu lado como seu mordomo. Isso enquanto juntos planejam a vingança do garoto. O jovem Ciel então, como parte da família Phantomhive, decide continuar com o trabalho de sua família, ser o cão de guarda da rainha, cuidando de assuntos completamente perturbadores que ocorriam pela Inglaterra, isso a pedido da própria majestade. E então junto ao Sebastian ele começa a fazer os seus trabalhos enquanto tenta descobrir mais sobre o que aconteceu naquele dia com a sua família e com ele. Neste ponto, o sobrenatural começa a rodar a vida de Ciel e também de Sebastian, mas o seu mordomo tá acima de qualquer habilidade conhecida. Ele sempre consegue fazer tudo do melhor jeito possível. Afinal, isso é algo que o mordomo do Phantomhive deveriam conseguir fazer. E no anime a gente vê a ligação entre o demônio e também o Ciel. Afinal, Sebastian adora ver como o garoto leva tudo como um jogo onde ele sempre fará qualquer coisa pra vencer, não importa o que aconteça, e os dois são extremamente frios e descartam os sentimentos sempre que necessário. Agora a gente vai com o anime, vamos chamar de 91 Days, 91 dias, basicamente. Conta a história de Angelo Lagussa, um homem que ainda quando criança viu a sua família inteira ser assassinada por membros da máfia Vanetti. Ele então por pouco consegue escapar e fugir sozinho, e depois disso sobrevive, como podia, como era capaz. Mesmo assim ele nunca havia esquecido o que havia acontecido no seu passado, e sempre esperou um momento para se vingar. Até que um dia, 7 anos depois, recebeu uma carta. Uma pessoa misteriosa dizia que era amigo do pai de Angelo, e também dizia nessa carta o nome de todos os assassinos. Com isso, Angelo esquece e abandona o seu próprio nome e passa a se chamar de Ávio Bruno. Ele busca vingança pela sua família e se infiltra na máfia. Ele então começa a fazer vários trabalhos pra Vanetti, pra máfia Vanetti. Isso enquanto secretamente começa a fazer a sua vingança da forma mais sangrenta possível. Mas é isso, pessoal, essa é a lista de animes com protagonista sombrio e que não demonstra os seus sentimentos. Comenta aí embaixo outros animes que eu possa ter esquecido, beleza? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!